Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas que deixam a nossa quebrada muito mais colorida e cheia de arte. E é um assunto que eu gosto bastante. A gente adora falar das artes gráficas, das artes visuais. A gente sempre traz grafiteiro aqui, a gente trouxe vários. Inclusive, a produção pediu pra gente parar de trazer grafiteiro, porque eu amo grafite, aí eu quero trazer todos os grafiteiros da Zona Sul. Então, dei uma parada, dei uma segurada nos nomes, mas vai ter outras temporadas, tá? Fiquem de boa aí. Mas hoje o tipo de arte é diferente, né, Bia? É diferente, mas assim, inspirador, lindo, lindo, lindo. É o que eu falei, eu sou muito fã. E a gente vai também entender, né? A gente tá tentando entender as vertentes das artes visuais. Isso. A gente trouxe dois caras aqui muito, muito legais pra trocar essa ideia. Quem são? Sejam bem-vindos, Cauã Bertoldo e Rabisco Arisco. Aê! Gente, a Gisele tá tentando, tem mais ou menos 1h50 tentando falar o nome dos convidados. Ai, meu Deus do céu. Não é a idade, porque eu sou não é a idade. Mas às vezes acontece, né? Mas bem-vindos, gente. Muito obrigada por estarem com a gente hoje. Eu agradeço também o convite. Desculpa pelo erro, tá, gente? Não, eu vou só que eu acho que já deu horário, tanto que você... O episódio acabou. Hora dos arrobas. Um episódio de apresentação. Eu me supero a cada... A gente deixa os Instagram embaixo e é isso. Deixa o Instagram, procurem saber. Quando chegar em casa eu gravo um vídeo e boto. Bota no story do Mandando Notícias. Eu acho que a Bia quer me derrubar. Que é isso, gente? Claro que não. Eu sempre erro. Foi muito sem querer, eu juro, Gil. Foi muito sem querer, mas eu vou cuidar desse assunto pra vocês, bem. Tá bom? Gente, bem-vindos. Muito obrigada de novo por estarem aqui com a gente hoje. Como eu disse, é um assunto muito importante e vocês são pessoas selecionadas a dedo pra estarem aqui hoje pra falar disso. Então, é isso. É uma honra. Nossa primeira pergunta a gente sempre começa dessa parte de como vocês chegam na Zona Sul de São Paulo, qual é a história de vocês com esse território e depois como vocês conectam culturalmente com esse território. Quer começar, Cauã? Pode ser. A minha família toda, por parte da minha mãe, todos eles são do Nordeste. Então, minha avó, meu avô e meus tataravós, eles nasceram em Recife, em Pernambuco. E eu nasci lá também. E aí, com 3 meses de idade, meus pais vieram morar em São Paulo. E aí me trouxeram pra cá. Então, eu não tive essa vivência com o Nordeste, mas eu sou de lá, né? Eu finquei o pé lá primeiro, então é minha terrinha. Já voltei lá, inclusive. Cidade maravilhosa. Conheço, muito bonita. É muito gostoso lá. Então eu tenho esse rolê de a vivência da Zona Sul, porque a maioria da minha família veio pra Zona Sul. Então eles sempre foram da Zona Sul de São Paulo. E a minha vivência com a Zona Sul é de uma família de imigrantes. Então tem esse choque cultural. Sempre teve essa dinâmica, assim, sabe? De uma família que veio de fora, mas que tenta fazer desse lugar uma casa, assim, um lar. E aí a quebrada sempre foi o meu principal lugar de formação, né? Sempre brinquei muito na rua quando era criança e tudo mais. Mas também tinha aquela coisa, minha mãe era muito, muito rígida no sentido de... no sentido de que toda mãe de quebrada tem medo de que o filho caia na marginalidade. Então, por exemplo, minha mãe nunca deixou eu soltar pipa, que é uma coisa muito simples, eu não fazia. Mas sempre me deixou brincar na rua, tranquilo. Então, é isso. A cultura da quebrada sempre foi uma formação pra mim, desde criança. Qual que é a sua quebrada? Grajaú. Grajaú. Mais especificamente do Varginha. Que é um pouquinho mais depois do Grajaú. Mas sei lá. E aí, em que momento você se encontra com a arte? Ainda na infância? Eu sempre desenhei desde criança. Sempre gostei de desenhar. Eu copiava desenho de anime, essas coisas, desenho que passava na televisão.
Sempre gostei muito, mas aí quando eu fui crescendo, chegou na pré-adolescência, eu comecei a largar, né? Porque tem isso, né? Essas crianças acabam largando da prática da arte, isso é muito triste. Porque não tem muito incentivo, né? E os estímulos das outras coisas também são muito fortes, né? E aí eu larguei, voltei pra arte, voltei a praticar a arte, sem nenhum intuito de nada, sem nenhuma pretensão. Quando eu me vi dentro de uma escola onde a maioria era de classe média, que é uma ETEC. Eu fiz ensino médio numa ETEC. Legal. E aí, uma ETEC ali perto do autódromo. E aí, a maioria das pessoas era de classe média e brancas. E foi nesse momento que eu me descobri uma pessoa negra. Pelo choque cultural, pela dicotomia das coisas, né? Da riqueza, da pobreza, da periferia, tudo mais. Nessa dinâmica eu me descobri uma pessoa negra, não que eu não soubesse, né? Subliminarmente, todo mundo sabe. Mas a gente sabe que se descobrir negro é uma questão no Brasil, né? E aí, dentro dessa tomada de consciência, veio a prática de arte para tentar me entender. E aí foi também quando eu acabei me descobrindo uma pessoa bissexual. Então toda essa coisa da arte veio puxando essas questões subjetivas de me encontrar, e eu dou graças à arte por ser uma pessoa muito bem resolvida, porque ela me trouxe essas coisas. E aí foi isso, né? Então eu comecei uma pesquisa daí dentro da arte que tratava da representatividade de mim mesmo, a princípio, não como autorretratos, mas como uma busca interior mesmo, né? Não era sobre a derme, era sobre a subjetividade, sobre sentimentos, tudo mais. Claro que os sentimentos de pessoas negras, claro que os sentimentos de pessoas LGBT, mas foi dessa forma. Então a prática de arte vem dessa retomada do quem eu sou. Foi no ensino médio, então? Foi no ensino médio, segundo ano no ensino médio. Adolescente. Você retoma a coisa do desenho pra se autodescobrir. Sim. É um mergulho interno. Totalmente. Engraçado como a arte faz isso, né? A gente se revisita, né? Revisita Total. toda hora, todo momento. E repensa, né, várias coisas e consegue enxergar pra fora aquilo que é diferente de você e se reconhece naquilo Sim. que é igual, enfim. Muito Muito legal o seu processo. Valeu. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. E você, Rabisco? Como que você chega na Zona Sul, conecta com esse território e depois como que você se encontra culturalmente? Tá, ainda bem que você repetiu. Eu queria pedir desculpa. Eu olhei pra cara dele e falei, ele vai pedir pra eu repetir, quer ver? Ó, gente, tô fungando aqui, mas é porque a rinite atacou, tá? Ah, tá tudo certo. Nossos ouvintes entendem de rinite, que eu sou exemplo, também claro. Complicado. Relaxa, cara. E outra coisa. Primeiro você vem todo elegante e aí depois você sai falando bonito desse jeito. E aí eu venho na sequência. Ave Maria. Você vai ver, cara. Você vai ver. Tá aí atrás da câmera, tá rindo de mim. Mas tá bom. Eu tive contato com a arte também muito novo, né? Pequenininho. Acho que o primeiro desenho que minha tia guardou meu devia ter uns 3 anos. Mas eu já desenhava antes. Umas bolinhas assim, uns zoinhos, uns negocinhos. Mas já desenhava, né? E aí eu acho que eu sempre fui uma criança muito... Eu não era muito sociável, assim. E aí eu ficava mais na minha, eu ficava quieto, não saía pra rua pra brincar. O pessoal achava que eu era doido, tantando as ideias, porque chegava... Então, eu acho que a maioria das pessoas, que ainda mais envolvida com desenho, com arte, tem essa parada. E aí eu ficava quieto na minha, e aí se eu brincava era sozinho, eu gostava de assistir o filme, imaginar o filme depois passando, e aí abria uma visita, chegava lá no quintal de casa e tava eu... E aí eu sempre fui desse, né? Então, quando eu descarregava era sempre no desenho. Até que chegou um tempo que também acho que sempre chega, a gente meio que se distancia dessas coisas. Eu acho que também por eu começar a sair mais pra brincar na rua, pra começar a interagir mais com as crianças na escola e descobrir o mundo. E aí eu deixei de canto um pouquinho aquele quartinho onde eu ficava desenhando. E enfim,
fui viver a vida, e aí o meu reencontro com a arte, de um jeito muito forte, porque, tipo, a gente tá falando sobre desenho, mas eu acho que a arte como um todo eu não consigo desvincular as coisas todas que tiveram esse impacto na minha vida. Então a arte veio numa talagada só, quando eu já no ensino médio, na época das ocupações, que eu acho que a galera lembra, né? De que bairro que você é? Ah, boa. Eu sou do Jardim Comercial, aqui no Capão. Grande Jardim Comercial. Famoso Jardim Comercial. E aí eu passei a infância inteira lá e agora eu tô morando, tipo, num bairro do lado, que é o Jardim Colégio. Mas, enfim, aí no ensino médio é que eu tive esse contato, que era ocupação, né? E aí eu continuava, por mais que eu socializasse, era sempre com o grupinho dos nerds lá, né? E aí a gente ficava lá no canto, no recreio, e aí eu passei 3 anos, não fiz nada de relevante. Tipo, tirava 6, 7. Nada, sabe? Ameno. O ensino médio inteiro. E aí chegou o 3º ano, uma amiga minha, que inclusive veio aqui, a Gabi, a Lua, chegou Gabi. E falou, e aí, vamos ocupar a escola? No final do 3º ano, eu falei, mano, eu não fiz nada, passei 3 anos sem fazer nada. Eu vou vir aqui, eu vou quebrar essa escola inteira, eu vou jogar o tio Nakamura na lixeira, velho. E aí eu fui pra ocupar nessa loucura, né? De chutar lata de lixo, invadir a secretaria, jogar os papel pra cima e meteu o louco. E aí quando eu cheguei lá, e aí a gente ocupou a escola, e aí foi um movimento, eu comecei a entender o movimento político que tava rolando, comecei a tomar gosto pela política, então foi uma mudança nessa parte política também da minha vida. Depois eu fui pros coletivos, pras coisas, me manifestar, enfim. E aí, né, nas ocupações eu tive contato com o Sarau do Binho. Eles foram lá. E aí eu reencontrei, né, no desenho, comecei a explorar uns jeitos diferentes, pintura, eu era, tipo, desenhava e era isso, lápis, e tinha que ficar daquele jeito, preto e branco. E aí eu comecei a me aventurar no giz, nas tintas, aí eu tive contato com poesia, aí eu comecei a escrever também, aí eu peguei gosto pela música, comecei a tocar violão, aí escrevia, compunha, e aí foi indo embora todas as vertentes da arte que até hoje eu sigo firme. Eu esqueci alguma coisa da pergunta? Não, acho que tá certo, a arte te pegou. Foi uma porrada de uma vez só, assim. E aí Isso era ensino médio. 2018. Não, isso era 2015. Isso que eu ia te perguntar, cara, porque você tava no ensino médio em 2015, você tem quantos anos, cara? Eu tenho 25. Eu jurava que você era mais velho que eu. Cara. Eu tenho 28. Eu falei, caraca, mas eu já tinha saído do ensino médio, as coisas estavam acontecendo lá, do pessoal ocupando a escola. Pô, quantos anos esse cara tem? Eu elogio o cara, ele me chama de velho. Não, pô, não é por isso, né? Não, pelo menos eu pensei que no mínimo você tinha a minha idade, pô. Não é? Não, eu tenho 25. Mas da hora. Bacana, Não, e Eu queria ter vivido isso. Foi louco, Sim, foi sim. louco. Eu queria muito ter Foi um vivido momento- isso. Foi um ambiente em que os jovens se tocaram da política que se envolvia. eu acho Foi que muito já louco. existia esse movimento, mas ele tava meio que... não tinha essa organização Sim, política. Eu acho que foi o momento em que os jovens se organizaram politicamente. Isso foi louco. muito importante. Foi um momento histórico em São Paulo, foi muito importante, assim. Sim. Foi uma virada de chave. E foi uma organização ampla, né, do negócio, porque existia, Foi, mas eram é. focos. E aí, nesse momento, parece que todo mundo mundo começou a se se conversar conectou, e todo mundo em prol da mesma coisa. Foi muito legal. E eu conheço o Rabisco há bastante tempo, Verdade? por causa da Gabi. Exato. Porque eu sou muito amiga da mãe da Gabi, aí eu frequentava a casa da Gabi. E aí, mas eu lembro de você tocando violão. A minha memória exatamente. sua na arte era um menino um jovem, tocando violão. E então o violão surge depois do desenho pra você? O violão veio depois. Meu pai encheu o saco pra eu tocar violão desde novo, né? Ele também desenha bastante, desenha muito bem, ele é da caricatura. Então ele faz uns desenhos muito loucos, mas aí parou também, né? Trampando, motorista, milhão. Aí não desenha mais tanto, mas a música ele nunca largou. Ele sempre gostou de cantar, e aí ele me incentivava, falava, vamos tocar o violão. Eu peguei o violão, vem aqui pra você fazer esse exercício aqui, ó. Eu, pai, vai cagar, mano. Negócio chato.
chato do caramba. E aí um amigo meu veio e falou, meu, não precisa fazer pam. Se liga, dá pra você fazer esse acorde e esse acorde. Agora, quando você pegar o ritmo, você tá tocando uma música. Eu falei, nossa, mentira, mano. E aí eu me apaixonei. Que legal. Desculpa, pai. Não é nada pessoal aqui, não foi legal o seu jeito. E você, Cauã, teve alguém na família que te inspirou? Algum tio que desenhava? Como é que foi? Que você chegou na arte, assim? A inspiração que vem da família ela é menos porque as pessoas faziam arte, mais porque as pessoas são inspiradoras, né? Por exemplo, a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito mão firme com tudo, mas ela era muito amorosa. Ela foi uma pessoa que ocupou vários lugares, por exemplo, digo ocupar no sentido MST mesmo, sabe? Uhum. Ela invadiu muito terreno, e por conta disso, por exemplo, o terreno que eu moro é de invasão. Muitos terrenos que minhas tias moram ali perto do Cidade Ademar, por exemplo, são de invasão, que ela invadiu, deu pra eles. Então ela é do movimento de moradia? Ela nunca foi de movimento nenhum. Ela era dela mesmo? Ela fazia, porque ela era brava. Tipo, ela nunca teve esse incentivo de movimento, de se juntar. Ela sempre foi um estímulo interno dela, sabe? Nossa, que legal. Sim. E me inspiro muito nela. Inclusive, um dos primeiros desenhos que eu fiz foi ela, né? Tipo, nesse momento de ensino médio, assim. Sem querer ainda. Porque eu terminei um desenho e aí eu vi que parecia ela. Era uma pura sublimação do inconsciente, assim. Tava com saudade dela, ela tinha ido morar em Recife de novo. Inclusive, que Deus a tenha. Ela morreu. Tadinha. Adoro minha avó. Mas tudo bem, é com leveza, eu levo com leveza. Minha mãe, por exemplo, ela sempre trabalhou com bordado. Bordado, tipo, ela bordava vestido de noiva para galerias que encomendavam, né? Ela sempre ganhava muito pouco, né? Mas era um trabalho artístico que me aproximou da moda, que é uma coisa que eu me interesso muito. E, assim, desde criança eu já pensava em roupa, né? Já ajudava ela a fazer, tipo, pegava as miçanguinhas e colocava na agulha, assim, aí fazia um cordãozão, assim, que era o processo que você usa para aplicar depois na roupa, né? Tem que ter um cordão com a ponta aqui, fechadinho, tudo as miçangas e os paetê, tudo. E aí eu comecei a pensar em roupa nesse momento também, tipo... Então, tem muita coisa. Meu avô, ele sempre me ensinou a ouvir samba, por exemplo. Eu adorava um sambinha, uma moda de viola, muita coisa. Chorinho, eu adorava. Eu ouvia com ele. Ouvi também, apresentava música para ele. Até os últimos dias do meu avô, eu sempre escutei música com ele, assim, sabe? Que legal. Mas agora, chegando nos dias atuais, o que vocês têm feito? Conta um pouco sobre o trabalho de vocês, assim. Eu tinha tanto plano para esse ano, mas eu botei tudo na gaveta por enquanto. Eu tô escrevendo um livro que fala sobre a criatividade, processos criativos de pessoas negras, né? E é um livro todo ilustrado, já comecei as ilustrações também. E tô trabalhando tô fazendo um zine também, tô fazendo algumas coisas bem esporádicas, assim. Eu nunca tinha lançado um livro. Nunca lancei um livro, na verdade. Nunca tinha nem lançado um zine também. Então, só fiz ilustrações para livros, né? De outras pessoas que outras pessoas escreveram. Mas nunca fiz nada meu. E aí eu tô nesse processo. E você se reconhece como ilustrador? Eu não sei. Acho que eu não gosto muito desses rótulos, assim. Eu me reconheço como um artista multilinguagens, né? Legal. Eu grafito, eu pinto, eu mexo com música. Só pra mim, mas mexo. Eu tento me expressar em tudo que eu puder, tudo que minhas mãos conseguem tanger, sabe? Isso. De certa forma. Mas agora tudo, como eu falei, todas essas coisas foram meio que pra gaveta porque eu comecei a dar aula de novo. Eu tinha deixado de dar aula faz 5 anos. E aí, mês passado eu voltei num CCA lá perto de casa. Eu adoro a dinâmica de CCA, é muito gostoso. Vamos falar, porque os dois também se conectam a partir desse lugar. De arte educador. De arte educador. Tudo que eu tenho feito de arte esse ano é voltado para eles agora.
não deixo de fazer minhas coisas, né? Por exemplo, todo dia eu tenho umas 2 horinhas livres, que eu fico lá no serviço trampando. E aí eu fico fazendo meus trampos. Eu levo meu iPad, eu levo uma tela e fico pintando. Agora eu tô trabalhando numa coleção de camisetas, uma série. Que legal. Que da E é hora. isso. Aí de vez em quando eles vão lá e metem a mão, aí a gente faz um trampo junto. A gente já fez uma ilustração pra esse livro juntos também. Tipo, já rolou isso, já. Essa interação é muito legal. Que legal, cara. Parabéns pelo Valeu. trabalho. E você, Rabisco? Eu não preciso falar nada. Ele falou tudo. A mesma coisa. É foda, né? A mesma coisa, Passa exatamente. Eu tô entendendo que vocês estavam armando A gente plano. é assim, a gente consegue achar as coisas. É energia. A gente tava falando disso, Poxa. né? É energia. Os nossos convidados, quando eles não se conhecem, eles se conectam pelas coisas que eles fazem. Quando eles se conhecem, eles se despertam ali pra coisas novas. É muito legal. louco. As histórias ficam tipo, eu já fiz isso? Como assim, gente? Não, eu quero ver a hora que eu estiver assistindo isso. Ele falando. Peraí, produção. Peraí, produção. Meu Deus do céu. Mas conte-nos. Então, eu tô nessa mesma. Eu tô devagarinho com... Tanto com o desenho quanto com a música. A música, vixe, faz uma cara já que eu não componho nada. Acho que a última composição minha deve ter 2 anos. Mas eu também sempre fui muito assim, né? Era um ano aqui, aí 5 meses depois fazia outra, aí passava um ano fazia outra. Acho que eu tô tá na validade ainda. E os desenhos também, porque eu fui fazer um Instagram vinculado com o Facebook. Aí eu fiz umas 5 contas. E tava tudo vinculado com o mesmo Facebook. E aí eu perdi o celular, e que eu perco um por mês também. E aí... Não sei como me contratam pra dar aula, eu sou exemplo pra quem. E aí... eu tô vendo, né? Achou E aí... Aí sua conta do Facebook foi embora? Sumiu. Não sumiu. A conta do Facebook tava, eu perdi o celular e eu não tava mais logado no Instagram. E aí eu comprei outro celular e fui conectar no celular. Aí veio umas fotos minhas, tipo, da época que eu alisava o cabelo, um negócio assim. Eu falei, mano, não é essa conta. Essa daqui faz tempo, mano. Essa daqui faz tempo. E aí eu não consigo mais. Eu coloco lá a senha, tudo e entro nessa conta. Perdeu teu Instagram? E aí eu perdi o meu Instagram. Meu Deus. Caraca, mentira. Mó tristeza, eu já tentei entrar em contato com eles, já tentei Eles não hackear o meu Instagram. Eles pra não eu fazem de porra novo. nenhuma. Então Não, aqui. faz outro. Eu fiz outro. Agora eu não tenho mais o rabisco.arisco, agora eu tenho o rabisco.arisco_. Mas você consegue entrar na arisco.rabisco? Não, Ah. não consigo, não tenho mais contato. O que eu tô pensando? Eu vi que dá pra... passando lá, descendo no Instagram, eu vi que dá pra você baixar os vídeos, né, do Reels através dá. do Telegram, Mas dá pra parece. você reivindicar a conta Sei, também. sei. Depois a gente. Nossa, por conversa sobre favor, isso. me ajudem, eu essa queria ideia. mesmo. Precisa reivindicar a conta. Poxa, aquela era mó legal. Eu fazia. Nessa época, a gente. Tem um amigo meu que ele vende camiseta de time. E aí ele tá sempre sabendo, tem o artista tal, tá em tal lugar, o outro não sei o quê. E aí eu consegui nessas, eu nem conhecia as músicas direito, mas gostei. O Cacas e eu fiz um desenho de uma música dele. E aí a gente conseguiu ir lá na quebrada dele, entregou, legal. tem umas fotos. Aí tipo, eu fiz um desenho de uma música do Pedrinho e ele compartilhou. E aí, pô, foi mó da hora. E aí eu perdi tudo. Ai, gente, tecnologia é foda. Mas se você não É. conseguir recuperar, pelo menos dá pra você entrar no aplicativo e baixar tudo que tem, né? É, e Exatamente. repostar. Repostava, bora. É. Vai que o Pedrinho vê de novo, né? E aí eu parei com tudo isso no momento, tô bem devagarinho mesmo. De vez em quando eu faço algum desenho, alguma coisa assim. De vez em quando você cola num sarau. Exatamente. Mas aí tudo, sarauzão da praça, acho que é o único que eu tô colando, hein, ultimamente. Mas também só apresentando coisa das antigas, não tenho produzido nada novo, justamente por estar focando nas crianças, que eu trampo na Nave Capão, que é... Vamos falar então sobre os arte educadores que temos aqui. Exato. Os trampos que vocês se encontram. Conta aí. Eu trabalho lá na Nave, que é um núcleo de acolhimento e valorização da educação. E eu tô, acho que vai pra 2 anos agora que eu tô trabalhando lá. E eu trampei como oficineiro de música. Eu comecei como oficineiro lá, de música.
E aí... Mas eu não tava me dando muito bem, que eu sempre fui muito cagão. Tipo, a hora que a gente começou aqui, eu tava... Meu Deus do céu. Sempre fui um cagãozaço. Assim. E aí eu fui, botei a cara, falei, vambora, vamos ver o que acontece. E aí eu comecei como oficineiro, na verdade eu comecei na comunicação, comecei fazendo uns vídeos, mas eu sou péssimo quando faltava eu perder o celular da empresa. E aí eu péssimo, aí eu fui falando, não, que tal você ir pras oficinas? Aí eu fui pras oficinas e fiquei tentando mediar essas duas coisas, mas eu era péssimo nas duas. E aí eu foquei só na oficina, tava começando a engatinhar, quando um dos educadores de lá saiu. E aí falaram, e aí, você quer trabalhar como educador? Eu falei, não, você é doido? Nunca na minha vida. Cagado de medo. E aí, por fim, a Gabi virou e falou, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida se você não parar de ter medo das coisas. Bota a cara. Se der errado, deu, mas você tá num lugar onde você tá rodeado de pessoas que você conhece, porque eu tô trabalhando lá há 2 anos, mas eu conheço a nave. Hoje não, né? Esse ano a nave tá fazendo 10 anos e eu tô junto com eles há 9 anos. Mais ou menos. 9 anos de nave, Capão. Que muito louco. Isso, tipo, envolve. Antes da nave ser nave, antes de ter uma estrutura, quando a doida da Micheline, que é a fundadora, saía de casa, ia pra feira, pedia comida, juntava todo mundo, botava na calçada as crianças da quebrada lá, e aí fazia uma contação de história, comia um negócio com eles. E aí eu tô aí desde essa época, entendeu? O que eu tava falando? Como é que você chega como arte educador? Isso, exatamente. Aí a Gabi te impulsionou. Isso, ela falou, me cara, deu uns tapão na cara e eu falei, tá bom, então vambora. E aí, aos trancos e barrancos, ainda tô engatinhando, ainda tô entendendo como funciona, ainda passo uns perrengues com as crianças, mas eu já vejo resultados, assim, sabe? Porque eu acho que pra mim funciona assim, mais do que eu passar conteúdo pra eles, mais do que eu trazer as experiências artísticas e tal, isso é muito bacana, mas eu tomo como meta que eu quero que eles vão pra aquele lugar e é assim que é pra mim aquele lugar. Eu quero que, quando eles passem pela porta, eles entrem num mundo diferente, uma coisa mágica, e eu quero que eles encontrem as crianças na rua e falem, vamos lá pra nave, é um lugar muito legal, como já aconteceu, e já teve criança que veio porque a outra criança falou que é um lugar mágico, é um lugar diferente. E eu acho que eu consigo acessar esse ponto sendo amigo das crianças. Então, acho que basicamente o que eu faço não tem nem tanta coisa. Porque eu só sou amigo da minha turma. E aí, no decorrer, por conta dessa amizade, dessa aproximação que a gente tem, eles acabam pegando gosto. E aí, agora eu tô com uns projetos... Além da gente estar trabalhando esses 10 anos de nave, que vai fazer aniversário no meio do ano agora, eu também tô vindo com algumas coisas diferentes. Eu tô trabalhando a música, voltando pra música com eles, e aí trazendo que é o quadro Completem Passarinho. Que som é esse? Obrigado, esse mesmo. O que som é esse? Aí eu trago um instrumento diferente toda semana pra eles. Aí eu conto um pouco da história do instrumento, como que acontece, onde se aplica mais. E aí eu trago esse instrumento pra eles terem contato. Inclusive, vou perguntar pra vocês se vocês têm, porque eu não tenho os instrumentos, eu tô correndo atrás, eu preciso emprestado. E também um quadrozinho de ciência com eles, né? Eu falo quadro, não é um programa, né? É uma aula, mas enfim, de ciência, trazendo umas experiências e tentando, através dessa aproximação que a gente tem, fazer com que eles peguem gosto por essas coisas e que facilite a vida deles pra frente, ou a escola, enfim. E qual a idade da sua turma? Minha turma, na teoria, vai dos 11 aos 13. Mas na prática... são os mais velhos de lá. São pré-adolescentes já, né? Isso, crianças jovens. É difícil pra caramba. Por isso que eu perguntei, muito mais difícil do que pequenininho. Eu acho, mas eu prefiro. Pré-adolescente. Eu também. Eu não acho tão difícil, mas eu também prefiro. Porque dá pra trocar uma ideia mais sincera, né? Pré-adolescente? Mais profunda. Exatamente. Eu curto bastante. Eu prefiro eles. Quando eu comecei com a turma de 7 a 8 anos, assim. Aquela turma também sol. acho maravilhoso também.
Eu achei muito louco, mas eu não consegui, não me dei muito bem. Não consegui acessar eles tão bem quanto eu consegui os mais velhos. Aí eu acho complicado porque é uma chatice. Ah, tio, vamos fazer desenho. Não, então não vamos fazer desenho, não. Vamos escrever uma poesia. Ah, tio, vamos escrever uma poesia que vai fazer um desenho. É isso mesmo. Chatice. Mas aí eu encho o saco, bato o pé, e aí quando eles se engatam, eles vão. Eles vão, fazem as É coisas. bem isso mesmo. Mas é na teoria, essa idade, porque eu tenho criança de 9 e eu também tenho uma criança de 16. Que não quer ir embora. Não quer. Eu falo, João, vai, João. Já deu. Não, eu gosto aqui. A gente tem uns assim também, né? No Educapão. Tem. E você, Cauã? Como que é a sua experiência de arte educador? Bom, minha experiência começou... eu tinha um coletivo de artes que foi extinto. Eu entrei nele em 2016 e eles já tinham um passado de serem contemplados pelo VAI. E aí o VAI, como vocês sabem, eles têm uma contrapartida que é o viés social, né? Então, eles davam aulas em CCAs já. E nesse ano que eu entrei, desse ano até 2018, a gente passou com todos esses anos com VAI. E aí eu entrei como artista e como arte educador. Nunca tinha dado aula. Mas eu já sabia pintar com aquarela, já tinha essa experiência. Então eu sempre fui passando o que eu sabia. E aí começou desse jeito, assim, né? Sempre com CCAs. Inclusive, acho maravilhoso. O CCA é uma instituição necessária em São Paulo. Sempre não canso de estressar esse ponto, esticar esse chiclete. Como é importante. E então foi isso, assim. Aí, em 2017 também eu entrei na faculdade de artes visuais como de licenciatura em artes visuais, para me formar como professor. Não me formei. Fui até o último semestre, ficou faltando estágio, e aí veio a pandemia, e aí tudo foi pra merda, né? Porque quando eu voltei, já tinham trocado a grade, então eu tinha que fazer mais matérias, sendo que eu já tinha terminado todas. Mas é isso, e ficou a experiência, eu tive todos esses contatos com pessoas que pensavam sobre educação e arte numa esfera única. Uhum. E aí foi isso, assim, né? Depois que eu saí desse coletivo, eu continuei trabalhando em CCAs como oficineiro. Também passei um tempo na pandemia dando oficinas online. E agora eu tô em mais um. Sempre gostei muito. CCA, que idade que... CCA vai de 5 a 14 anos. E a sua turma tem essa faixa? Eu tenho várias turmas. Eu tenho todas as turmas, na verdade. Caraca! Tenho todas as turmas. Eu trabalho lá de segunda, quarta e sexta. E eu pego 2 turmas de manhã, 2 de tarde. E aí tem essa vai revezando, né? O Rabisco já falou um pouco sobre de como ele dá aula, né? Então é meio que vai ali no fluxo com o jovem e tal. Vocês têm algum tipo de preparação de aula? Assim, como é que vocês preparam a aula para um jovem? Porque vocês, enquanto artistas que já têm um repertório ali de desenho, eu acho que vocês têm mais ferramentas para passar esse conhecimento para os jovens do que eu, por exemplo, se fosse dar aula de artes para um jovem. Apesar de ser educadora há muitos anos. Uhum. Então eu queria que vocês contassem sobre esse preparo, assim, e aí já puxar para como é que vocês percebem que a arte mexe com sentimentos ou traz para o jovem, né, no caso, traz para o jovem gatilhos para que ele possa se expressar? Nós arte educadores, a gente não é muito preparado às vezes, eu acho. Porque a gente pensa no ensino da arte como uma coisa muito tecnicista. Por exemplo, você falou não tem prática com arte. Mas a gente tem que cada vez mais se livrar desse pensamento, porque é isso que a gente precisa ensinar para os alunos. Que todo mundo sabe desenhar. Então, a arte, todas as artes, todas as linguagens, é uma ferramenta de expressão e de emancipação. É isso que eu tento passar para os meus alunos. Por exemplo, eu sempre começo as aulas falando, lembra, gente, que eu falei na primeira aula? Primeira aula que eu falei, eu não cobro de vocês técnica, não cobro de vocês beleza. Eu cobro tentativas. A arte é para descer uma ideia da cabeça. Então, é sobre essa
usar a arte para trazer essa tomada de consciência e essa emancipação para os alunos, que eles podem sim se expressar da forma deles. E a técnica vem depois, porque a técnica é prática, não tem uma fórmula. E a gente nem precisa, a gente nem pode, na verdade. Eu pelo menos sou contra. Usar fórmulas, assim que se desenha, assim que se pinta, tudo mais. Porque isso mata a criatividade, né? Eu, como artista que sempre fui autodidata, não poderia nunca fazer isso. Até porque eu não sei. Então, né? Eu não sei, por exemplo, a menina perguntou pra mim como é que faz pra desenhar um anime. E eu falei, putz, cara, eu não sei fazer isso. Mas você pode... Mas aí eu passei pra ela várias referências de animes que fazem diferente. Tipo, com traços diferentes. Então, por exemplo, você quer desenhar um anime, mas não precisa ser um anime tradicional. Não deve desenhar igual o Akira Toriyama aqui. Não precisa, né? A forma... Não, calma, não chora. Não chora, eu também senti. Cara, eu também senti. Morreu ontem, né? Ontem. Morreu no Dia das Mulheres. Passado, eu acho. Ontem, né? Ontem. E divulgou É ontem. verdade. Ah, Divulgaram ontem. Nossa, no Dia das Mulheres, porra. Foda, né? Ofuscou o rolê, né? Morreu, fala logo. Mas o que eu tava falando? Até os animes têm diferença. Diferença entre então, eles. É isso, é sobre essa. E aí os alunos precisam também chegar a esse ponto de busca pela identidade visual. Eu sempre tento puxar pra isso, né? Como é que você faz sempre? Por exemplo, eu mostro minha primeira aula inaugural em algum lugar, mostrando todo o meu portfólio. Eu levo uma pasta A2 enorme, eu mostro todos os meus trampos e abro Como é que você chama esses desenhos que você bota aqui? Tem um nome? Qual? Como assim? Eu preciso lembrar de uma coisa. É uma prancha, né? Que você leva no portfólio com o seu desenho? Ah, não, eu levo a pasta com os originais, desenhos. todos lá, assim. Tá. Por exemplo, tem uma pasta A2, porque o maior trampo que eu levo é um A2. É o dobro, que é enorme. É uma pasta desse tamanho aqui, ó. É o dobro cada uma, não é? Tipo, A4 eu acho que a A2 é o quádruplo da 3, eu acho. Eita! Nossa, Ela é gigante. A 3 é o dobro da A4, mas a A2 é o quádruplo da 3. Caraca. É enorme. É enorme. Aí eu levo, aí eles ficam... Porque é isso, né? Tem que levar um trampo grande pra ter esse choque, assim, né? Porque quanto mais cedo eles se afeiçoarem pelo meu trabalho e pelo que eu faço, e eu mostrar pra eles que esse é um jeito de fazer, mais cedo eles também acham que eles também podem. Que podem. E eles podem. Então, é sobre isso, né? Sobre estabelecer essa referência primeiro, a partir de mim, levar outras referências. Por exemplo, ontem eu tinha uma aula só com meninas. E aí eu levei pra elas, pra gente discutir feminismo na arte, a partir da Frida Kahlo. Então eu mostrei alguns autorretratos da Frida Kahlo, expliquei sobre padrão de beleza e como só da Frida Kahlo se retratar com uma monocelha já era um ato feminista dentro daquela sociedade. Então, tipo, a sutileza que se traz dentro da arte, né? Porque às vezes a gente pede pra criança fazer um desenho que retrate como a gente pode lutar contra o racismo. E aí ela faz um desenho de uma mulher negra num palanque e mulheres ganhando um prêmio, por exemplo, de beleza. E essa coisa literal que a gente tem que tirar do pensamento da criança, né? Que elas podem agir com sutileza na arte, sabe? Mostrar, por exemplo, sei lá, se eu fazer uma pintura... Poxa, não posso virar o microfone. Se eu fazer um recorte desse microfone aqui, e aí eu colocar uma palavra que provoque alguma coisa embaixo, isso já traz um pensamento, sabe? Sei lá. Solte um palavrão. Vai tomar no... Sim. Então, sabe, é sobre trazer mesmo porque as crianças estão sempre sendo bombardeadas com o estímulo à falta de imaginação. O tempo todo. Sim, cara, Você acha? Mesmo com certeza. Com a era da tecnologia, onde a gente... Pior ainda. Pior, TikTok mas é o quê? O TikTok é nada mais do que uma gaveta. assim... Sabe quando você tem uma coceira, por exemplo? Imagine que você tem uma coceira, você coça até que você não sente mais que tá coçando. E ela não para de coçar. É tipo, é a dessensibilização pra imagem. Como é que a gente ensina arte, ensina a criação de imagens para crianças que estão vendo 1000 imagens todo dia, em menos de um segundo?
É impossível. É um desafio é um desafio maior do que como seria antes da internet, por exemplo. As pessoas, nem só as crianças, as pessoas, elas estão dessensibilizadas para mensagens de imagens. A gente é analfabeto visual. A gente não sabe ler uma imagem. Então, é isso, né? A gente está sempre lutando contra essas coisas, contra a padronização do gosto. Porque... fiquei até emocionado aqui. Caralho. Eu fiquei exaltado agora. Porque eu fico puto com essas coisas. É o capitalismo agindo, né, gente? Não tem jeito. A gente tem que lutar. Pra gente ensinar arte, a única forma é lutar contra o capitalismo. Não tem jeito. A arte que a gente tem que ensinar é anticapitalista. Porque é a arte que emancipa o pensamento. Não adianta eu falar pra criança levar um desenho impresso, falar pra elas pintar aí. Pinta aí. Isso não é arte. Isso é que nem adulto. Tá estressado, vai pintar um caderninho com lápis de cor. Enfim. Eu já até esqueci as várias perguntas que eu fiz. Vocês lembram? Eu não lembro mais. Eu me perdi, eu né? Também fiquei paralisada. Um pouco sobre o preparo das aulas. O preparo das aulas, e como isso, como você trabalha esse despertar de consciência nos jovens. Eu acho que pra mim sempre foi assim, né? Que o bacana da arte é que ela é a necessidade do desnecessário. Não precisa existir, sabe? Tipo, não é a matemática que você vai usar pra sempre. Não é o português que você precisa se comunicar, a língua. Não é isso, sabe? Não precisava, mas mesmo assim a gente precisa tanto. Então, eu gosto disso aí. Pensando no preparo da aula, é uma coisa que eu não vou trazer, como o Cauã disse. Eu não vou ensinar a fazer, não vou ensinar a criança a desenhar. E na verdade eu não vou nem falar muito sobre isso. A aula vem antes, meu método é assim, né? Eu preparo um conteúdo, porque eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de pular, eu gosto muito de cantar. Eu fico parecendo um bicho na frente deles, eu gosto de encenar. E aí é uma parte que eu gosto, eu amo muito fazer e eu acho que eles se prendem bastante nisso. E aí eu vou igual um doido lá e passo esse conteúdo pra eles e depois eu vou soltar as ferramentas. Dependendo, a gente vai trabalhar com argila, legal, vamos trabalhar com argila, mas a argila vai estar lá na mão deles. E eu não vou ensinar nada, eu vou ajudar. Na ideia que eles tiverem, eu vou ajudar. Eu vou vir, vou manusear com eles e vou me sujar de barro todinho também junto com eles, mas eu também não vou colocar como é que chama isso aqui? Cabresto neles e fechar o mundinho deles. Eu acho que não acontece desse jeito. E naturalmente eles vão pegando gosto pelas coisas, vão escolhendo o rumo deles certinho dentro da arte. E aí, mas é basicamente isso. O gosto vai ser despertado se tiver que acontecer, sabe? Pela arte. Eu acho que esse viés mais político, de conscientização das coisas, eu trago antes. Eu tento tornar tudo o mais lúdico possível, mas trazendo essas pequenas mensagens, que talvez elas não vão surtir efeito nenhum agora, mas talvez lá na frente tenha aquele estralo e lembre. Nossa, eu tinha um doido lá que ficava pulando na minha frente que falou sobre isso aí, né? E aí isso acontece antes. E aí depois, na verdade, é um grande laboratório, a sala de aula. Então eles vão descobrir o que eles querem e como eles querem por eles mesmos. Gente, é isso, né? Esse episódio abordou muitos temas, foi muito legal essas respostas que vocês sintetizaram tudo que a gente queria, todas as respostas que a gente queria. E, né, a gente trocaria ideia aqui muito mais se a gente pudesse, mas a gente vai se encaminhando pro final. E agora a gente vai ter a hora dos arrobas. Aí vocês passam os arrobas das redes sociais de vocês e
projetos que vocês querem divulgar, enfim. E ou agora? pessoal, enfim. Deu pra caralho. Da nave. Qualquer os coisa dá um projetos e-mail, que né? vocês querem divulgar, para os nossos ouvintes seguirem e acompanharem. A minha é uma só, no Instagram, @cauambertoldo. É isso. CAUA Bertoldo. Com L. Ajuda. Eu vou divulgar aqui o rabisco.arisco. Ele tá lá, ele existe. Eu não tenho como acessar, mas ele existe, tá bom? Vão lá, dê uma conferida, a gente vai trocar uma ideia aqui. Talvez quando esse vídeo estiver no ar, eu já tenha esse contato novamente, já vai ter até vídeo novo. É um pra portfólio e um pra trocar ideia, né? Exatamente. Aí, nossa, eu acho que isso aqui é um bom incentivo. Segue lá, rabisco.arisco_, tá bom? Porque aí eu não tenho nenhuma foto, não tem nada. Mas se a galera começar a seguir, é um incentivo. E aí eu vou começar a fazer meus trampos de novo. Exatamente. Vou me sentir na obrigação. E vão lá, dê uma conferida no @navecapão. Trabalhão muito bacana que a gente faz lá e já tá completando os 10 anos, vai ser aniversário, vai ter mostra cultural com tema nave, vai ser 1000 grau. Pode ir lá. Muito obrigada, gente. Foi um papo ótimo. Vou encerrar dando meu @, gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Não esquece também de seguir o @cutcom_. Beijo e até o próximo episódio. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção, Caroline Lopes. A apresentação, de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.